Bora fazer um exercício de imaginação quase que teológico. E se a gente pegasse um dos personagens mais icônicos e, vamos dizer, problemáticos da comédia brasileira, o Caco Antibes, e colocasse ele para ser julgado pelas leis de um dos poemas mais importantes da história, O Inferno de Dante? Olha, a pergunta pode até parecer uma piada, mas a análise que vamos fazer aqui é bem séria. Então, a grande questão é essa. Para responder, a gente vai colocar o Caco Antibes no banco dos réus. E o nosso Código Penal vai ser a obra do Dante. A investigação começa agora. Mas olha, não se enganem, isso aqui vai muito além da brincadeira. É um jeito bem interessante de usar a ficção para analisar umas ideias bem reais, sabe? A natureza da fraude, da identidade, do preconceito. E o Caco Antibes vai ser nosso estudo de caso principal. Então, de um lado do ringue, a gente tem o réu, Caco Antibes, um verdadeiro arquiteto da mentira, um cara que construiu a vida dele inteira em cima de uma base de enganos. E do outro lado, a gente tem a lei, o Inferno de Dante, uma estrutura moral super rígida, implacável, que organiza o universo e dá uma punição certinha para cada tipo de transgressão. Ok, mas antes de apresentar as provas contra o Caco, a gente precisa entender como o tribunal funciona, certo? Para dar um veredito justo, é fundamental sacar a lógica por trás da arquitetura moral do Inferno de Dante. O Inferno de Dante não é bagunçado, não. Ele é todo organizadinho em 3 grandes categorias de pecado e a gravidade vai aumentando. Primeiro, a incontinência, que é basicamente a falta de autocontrole. Depois, sobe um nível, vem a violência, que já é sobre a intenção de machucar, e lá no fundo, o pior de todos os pecados para Dante, tá a fraude, que é usar a inteligência, a razão, pro mal. E quando a gente olha para essa tabela, nossa, a coisa se encaixa como uma luva para o Caco. A análise mostra que, beleza, ele até demonstra raiva, ganância, mas isso são só os sintomas. A doença mesma, a essência do personagem, é a fraude. A violência dele é só uma ferramenta. A ganância é o objetivo. Mas a fraude é um método constante dele. Ele vive de esquema, de mentira, de fingir ser o que não é. E por que o Dante achava a fraude uma coisa tão terrível? Porque ela corrompe aquilo que nos torna humanos, o que nos diferencia. Usar a razão, que seria um presente divino, para enganar, para quebrar os laços de confiança entre as pessoas, para Dante, esse era o ato mais baixo que alguém poderia cometer. Bom, com a lei já estabelecida, chegou a hora de apresentar as evidências para o nosso júri celestial. Vamos dar uma olhada no dossiê do Caco Antibes, um dossiê montado com as próprias ações e palavras infames dele. A primeira prova é a própria autoimagem do Caco. Essa frase não é só uma piadinha, não. É a pedra fundamental de toda a identidade fraudulenta que ele construiu. É uma imagem que, como a fonte aqui aponta, bate de frente com a realidade dele. Não só a física, mas principalmente a financeira. E olha, a lista de crimes é longa, viu? Temos aqui a falsificação da ancestralidade dele, a ocultação do fato de que ele era um falido que vivia de favor, ficha criminal real por fraude financeira e até a tentativa de passar a perna na própria família. O padrão é claríssimo: engano calculado para ganho pessoal. E aí a gente chega ao bordão mais famoso dele. A fonte que a gente usou argumenta que isso aqui é muito mais que uma piada de mau gosto. É uma confissão filosófica, é o centro da visão de mundo dele e uma negação total da fraternidade humana. Então, o ponto crucial é este. O horror a pobre do Caco é, na verdade, um ódio de si mesmo que ele projeta nos outros. Ele é pobre, ele vive de favor. Então, ao demonizar o pobre, ele tenta desesperadamente se afastar da própria realidade. É a mentira final, uma mentira que ele conta para si mesmo. Muito bem, agora a gente vai para a deliberação. E para sermos bem precisos, a gente precisa ir eliminando os outros possíveis círculos do inferno para achar o destino exato do Caco. Será que o pecado dele seria avareza? Afinal, ele ama dinheiro, mas a análise mostra que não bate. Os avarentos no Inferno de Dante são os que acumulam ou esbanjam sem parar. O Caco não faz nenhum dos dois, ele finge ter o dinheiro que não tem. O pecado dele não é o amor ao dinheiro em si, mas o engano que ele usa para conseguir. O como é mais importante que o o quê. E a ira, então? As explosões dele contra Magda são famosíssimas. Mas, de novo, não encaixa. A raiva dele não é um pecado de descontrole, de paixão. É uma performance, uma coisa calculada. É uma ferramenta para intimidar e para manter a farsa dele de pé. Depois de eliminar as outras acusações, o veredito fica claro, unânime.
O destino do Caco é o 8º círculo do inferno, que é conhecido como Maleboge ou Bolsas do Mal, e especificamente na 10ª e última vala, o lar dos falsificadores, ou seja, aqueles que corrompem a própria identidade. Com o veredito proclamado, a gente passa para a sentença. E no inferno de Dante, a punição nunca é aleatória. É sempre um reflexo perfeito e até irônico do pecado que a pessoa cometeu em vida. Esse princípio tem um nome: contrapasso. A ideia é basicamente que a punição é a própria natureza do pecado sendo revelada, sabe? A alma é forçada a viver para sempre com a consequência lógica das suas escolhas. A primeira parte da sentença do Caco seria física. Como um falsificador, a aparência dele que ele tanto usou para enganar seria totalmente corrompida. Aquela pele que ele dizia ser de príncipe se tornaria uma fonte de coceira e dor sem fim, mostrando por fora toda a podridão que ele tinha por dentro. Em seguida, viria a tortura psicológica. O Caco, que se orgulhava tanto do vocabulário rebuscado e desprezava a linguagem do povo, seria condenado a se expressar usando só as gírias que ele mais odiava. Ele se tornaria a própria caricatura que ele tanto abominava. É uma ilustração perfeita e cruel do contrapasso. E para finalizar, a sentença social, que talvez seja a mais cruel de todas. O maior horror do Caco se tornaria a realidade eterna dele. Preso num espaço apertado, forçado ao contato físico constante com a gentalha que ele tanto desprezava, a eternidade do Caco Antibes é um ônibus lotado, 6 da tarde, que nunca chega no ponto final. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta. Se o Saco Antibes, que é um personagem de comédia, merece ir para a vala dos falsificadores por criar uma identidade falsa para ter vantagens, quem do nosso mundo real estaria sentado bem ali do lado dele nessa eternidade de miséria? É só pensar em quem vende uma vida que não tem, em quem cria personagens falsos nas redes sociais, em quem se aproveita da confiança dos outros. A vala dos falsificadores talvez seja bem maior e mais populosa do que a gente imagina.